O programa Opinião está de volta e o delegado Francisco Souto Maior e o radialista da Rádio Cultura, o Erlon Cavalcante, eles são os meus convidados de hoje aqui no programa, né? Já falamos no bloco anterior sobre muita cultura e agora a gente vai trazer notícia que não é tão boa, mas a gente precisa melhorar muito. Olha, a crise levou o estado de Pernambuco a ter o seu nível de crescimento econômico muito baixo nos últimos 5 anos. A produção industrial de açúcar e laticínios teve uma queda de 26% comparado ao ano passado. E segundo pesquisadores, isso também é reflexo da seca presente em nosso estado. Após a Operação Lava Jato, os setores de gás e petróleo sofreram com a descoberta da corrupção que estava instalada nas indústrias e agora não há mais recursos para manter as produções. Resultado disso? Desemprego. Sem contar com o grande comércio de jeans das cidades do interior de Pernambuco, como aqui pertinho em Toritama, em Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, né, a Feira da Sulanca. Comerciantes alegam que a queda dos clientes é tão grande que não há mais o que fazer. No que resulta tanta desgraça, não só no nosso estado, mas também em todo o nosso país. Em violência, desemprego, desespero. Só é o que nós temos. Isso é o que não falta. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a crise bateu de vez a nossa porta e tem prejudicado bastante. Eu conversava, Francisco e Erlon, com um comerciante de Santa Cruz do Capibaribe e ele disse que em pleno dia de feira ele chega a ficar sentado, quando antes ele não conseguia parar um só instante. Ou seja, a crise está massacrando, né? E consequentemente, com a crise vem o desemprego, com o desemprego vem a violência, é uma escadinha. Verdade. Uma coisa puxa a outra. Infelizmente, chegando nessa situação, nesse estado de coisas, né? Eu sempre costumo comentar com meus amigos em família que a corrupção não foi gerada por esse partido que está aí no poder. Muito embora, né, nós esperávamos uma situação diferente do Partido dos Trabalhadores e, infelizmente, fomos pegos de surpresa com esses escândalos que estão aí à tona. E, na minha opinião, certamente a crise política afetou a economia. Tudo se originou daí. E eu ainda faço um acréscimo aqui, Erlon, dizer o seguinte. Quando nós falamos em corrupção, a gente acha que estamos lutando contra a corrupção. Esqueça isso. Lá fora, países desenvolvidos, existe corrupção do mesmo jeito. Eu acho que a grande diferença é a gente lutar para que tenhamos leis severas para punir os corruptos. Corrupção vai existir, mas se eles forem punidos, cada dia que passa vai diminuir e os poucos que restarem vão poder ir para a cadeia, pelo menos na minha opinião, não sei a sua. A minha opinião também vai nessa direção que o delegado falou aqui. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala em corrupção, a gente fala, recentemente eu estive numa fila de um banco e eu estava esperando há mais de 50 minutos pela minha vez. E chegou uma pessoa em cima da hora e pediu um envelope para o que estava na minha frente, colocar o dinheiro lá e tal. Aí eu disse, não, isso está errado. Mas errado por quê? Eu disse, porque isso também é uma corrupção. Você tem que respeitar o meu direito. Então é preciso levar esse debate para as escolas, para as praças, para as associações de bairros, o que é corrupção, o que é crise política e o que é crise econômica. Tudo isso é uma cadeia. A gente está tendo a oportunidade de estar aqui com um delegado que pode falar com mais propriedade sobre essa questão da segurança, que também gera a insegurança. Então estamos vivendo um caos no país, mas é uma crise muito mais econômica do que uma crise política, na minha opinião. Acho que se cada membro de partidos fizesse um pouquinho a mais, poderíamos ter uma sociedade muito mais equilibrada. Hoje eu estava vendo os movimentos sociais, analisando e pensando o que aconteceu aí há 2 dias atrás, e eu pensei comigo mesmo. Eu estava no carro para fazer uma reportagem junto com o nosso cinegrafista e vários carros estavam atrás do nosso. Nós tivemos que desviar pela direita, pelo acostamento para fazer a matéria, e eles foram atrás, como se fosse tudo natural, como se nada estivessem fazendo de errado. Olha, e a BR-232, a maior de Pernambuco, é considerada também a mais perigosa, a mais violenta em todo o estado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os pontos onde acontecem mais assaltos estão entre as cidades de Gravatá e Caruaru. Isso talvez devido até à Feira da Sulanca. E metade dos roubos são registrados neste ano de 2016 nessa região. Eles aconteceram exatamente nesta via. Um caso que explica esses dados é o do coordenador comercial Solano Vilela, que foi vítima de meliantes no último sábado, onde o mesmo viajava com sua família para a cidade de Gravatá e foi interceptado por 4 bandidos que bateram na lateral do seu veículo e dispararam contra ele. Logo após, eles subtraíram alguns pertences e se evadiram do local. Solano foi atingido por cacos de vidro do carro na hora dos disparos e teve que ser submetido a uma cirurgia. Ao prestar queixa na delegacia de Gravatá, o comerciante foi orientado a realizá-la no Recife, pois não havia plantonistas naquela madrugada no município. E aí o Francisco agora vai poder falar com toda a propriedade do mundo que coisa a gente tem vivido no nosso país e principalmente nesse setor do nosso estado. Pois é, eu acredito que isso passa por isso é um problema muito complexo, né, a violência, segurança pública, mas eu acredito que parte principalmente de um problema de gestão. Sabemos que não há recursos suficientes, mas isso é um problema que não é de hoje, a segurança pública no Brasil, e acredito que falta realmente uma coordenação entre os entes federativos, município, Estado e União para combater esse fenômeno da violência, que se combate não apenas com segurança pública e com polícia, né? Se combate também de outras formas, indiretamente, através de uma educação melhor, no sistema de saúde e de programas sociais mais voltados para a população. Então, essa questão especificamente da BR-232, como você bem falou, ele principalmente, né, as ocorrências entre Caruaru e Gravatá se dá basicamente por causa do comércio aqui de Caruaru, da economia, que é uma economia, ainda que nessa crise econômica, é uma economia ainda pujante. Temos a Feira da Sulanca aqui, temos vários polos também, e acontece esse fenômeno aqui e a gestão da segurança pública deveria estar voltada para esse tipo de situação, da Feira da Sulanca, nos dias de feira, realizar operações coordenadas com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, e nós observamos que, infelizmente, isso não é observado. Erlon, você tem viajado à noite, não? Tenho, eu vou sempre para João Pessoa e sempre vou pela 232. Eu fico com muita pena por ser um cidadão pernambucano, ver a 232, né, que é um patrimônio do Estado, onde foi construída através quando foi vendido a CELP para fazer a duplicação. E a gente vê a BR totalmente abandonada, esburacada, sem iluminação. Então, se não é bem cuidado, então essas consequências vão acontecer. É normal que aconteça isso, né? Infelizmente, a gente dizer que é normal numa BR acontecer assaltos, mas é porque ela não é bem cuidada como deveria. Eu fico imaginando quem mora às margens da BR como sofre muito mais do que quem está apenas trafegando, né? Porque quem mora às margens da BR é que acontece os acidentes, os assaltos, então tudo isso tem uma repercussão muito maior. Além de toda essa violência, do problema financeiro, da crise, eu ainda fico indignado. Eu estava lendo uma notícia aí esses dias em que cidades que não têm nenhuma expressividade na área cultural, no momento junino, por exemplo, como a cidade de São Caetano, lá no interior pernambucano, está pensando em fazer festa no mês de junho. Eu queria saber onde é que esse povo arranja dinheiro para gastar em festas e não paga o que deve, às vezes, aos seus fornecedores, aos seus funcionários. A cidade entrega as baratas. Vamos cuidar de outras coisas, pelo amor de Deus. Parem de gastar dinheiro com o que não deve. Nós temos tanta coisa, esse povo tão sofrido. Eu queria ter orgulho dos políticos, mas cada dia eu me sinto mais envergonhado. Olha, após o intervalo, o voto é obrigatório ou ele é facultativo? O povo responde nas ruas daqui a pouco. Voltamos já.